Glória a Deus pela vida das crianças. Glórias ao Senhor. Pegue a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas já é um nome hebraico, então não muda, é Lucas. Livro de Lucas. Capítulo 9, versículo 57, a seguir diz assim, a palavra de Deus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguiste-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Yeshua lhe respondeu: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, uma terceira pessoa: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Yeshua lhe disse: ninguém que lança mão no arado ou do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Glória a Deus, poder sentar. Por certo que todos devem já ter lido esse texto, porque certamente que existe uma obrigação de todos os cristãos estudar a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia Sagrada. Nós fomos direcionados por Deus e exortados pelo mesmo Senhor a estudar as Sagradas Escrituras, porque é onde nós encontramos o alimento necessário para a nossa alma, para o nosso espírito. E nós encontramos a direção que precisamos para a nossa vida espiritual. Amém? O texto fala dos seguidores de Cristo, e o tema da mensagem é o seguidor de Cristo. Amém? Guarde isso aí. Seguidor de Cristo. Então, a conversa do mestre com aquelas pessoas é justamente falando sobre seguir a Cristo. Seguidor é aquele que segue os passos de outro. As implicações dessa frase, seguidor de Cristo, é que aquele que está na frente ou que lidera, indo na frente, e no caso aqui é Cristo, é Ele que está na frente, é Ele que lidera, é Ele que nós devemos seguir. Estando Ele na frente, liderando-nos, e nós, como seguidores seus, então é Ele quem dita as regras. Amém? É Ele quem direciona o caminho. Amém? É Ele quem de fato conhece o caminho. Então Ele tem a autoridade, a autonomia para direcionar no caminho. Os seus seguidores deverão confiar e seguir. Confiar e seguir. Seguir confiando. Confiar e seguir. E às vezes caminhamos por trechos difíceis de atravessar. Mas o propósito é dele. Amém? Às vezes nós nos encontramos em
um trecho difícil, uma etapa difícil, mas é Ele que está direcionando o caminho. Nós não podemos questionar acerca do seu direcionamento, porque Ele conhece além da curva. Você não conhece, eu não conheço. Nós não sabemos o que está além da curva, ou um palmo do nosso nariz. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Por isso Ele direciona. Nós, como seguidores de Cristo, quantos seguidores de Cristo tem aqui? Como seguidores de Cristo, nós devemos confiar e segui-lo. Confiar e segui-lo. De repente, a etapa é complexa, que nós não entendemos no momento. E como o Senhor disse para Pedro, olha Pedro, tu não entende agora, mas um dia tu vai entender todas as coisas. Como disse o apóstolo Paulo, hoje, muitas coisas eu enxergo como um enigma. Mas um dia eu verei face a face como Ele é. Glória a Deus. Ainda há essa esperança na sua vida, no seu coração? Um dia nós o veremos face a face. Seja o caminho longo, curto, estreito, bom ou ruim, é Ele que é o guia. Nós somos seus seguidores. Glória a Deus. Sendo o caminho estreito ou largo, sendo o caminho bom ou ruim, Ele é que está no comando. Glória a Deus. Ele é quem está nos direcionando para segui-los. Infelizmente, muitos acabam se perdendo ou se separando do grupo e de seu guia e acaba se perdendo e não encontram um caminho de volta para casa, porque se perdem no penhasco da vida terrena. Preste atenção, porque esta vida terrena, as Sagradas Escrituras a aponta como um grande penhasco, e é mortal, é mortal. Asaf escreveu dizendo assim, eu fiquei observando no Salmo 70, eu fiquei observando para o mundo, para os ímpios, e observando a prosperidade dos ímpios, e meus pés quase que se desviaram no penhasco. Eu estava à beira do penhasco para cair, e a queda certamente que seria mortal. Olhe para mim, o mundo, o sistema maligno, ele não poupará a sua vida e nem a minha vida. Por isso nós precisamos de um guia. Nós precisamos estar sendo conduzido por um guia. Se tivermos um guia, nós chegaremos num local onde é a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus, o Senhor está cuidando da sua vida. Se você permitir que Ele seja o seu guia, certamente que você alcançará a vitória. Glória a Deus. Os seguidores de Cristo, ou o seguidor de Cristo, eu vou falar aqui no singular, mas você entende que em proporções também, no plural, na pluralidade, nós devemos estar dispostos a suportar ou entender as variações dessa caminhada. E o nosso mestre, ele é o exemplo, o melhor exemplo para isso. As variações desta caminhada, elas ficarão patentes, ou ficaram patentes nas Sagradas Escrituras. Olha o que diz o versículo 58. E disse-lhe Yeshua, respondendo aquele homem que queria ser seu seguidor: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Glória a Deus. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que papo mais estranho para essa geração, na atualidade. Que papo estranho é esse? As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
Imagine você seguir um mestre, um guia, que aparentemente não tem nada a oferecer. É por isso que muitas pessoas encontram dificuldades para seguir o mestre. Porque o reino dos céus não é visível aos olhos humanos. O reino dos céus nós só podemos ou temos a possibilidade de enxergar com os olhos espirituais, através da fé, por meio da fé. Nós conseguimos visualizar, nós conseguimos entender o valor daquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. E muitas pessoas não conseguem visualizar isso. Então, essa mensagem, né? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ela ainda soa no ouvido de muitas pessoas até hoje, porque elas olham para a igreja, passam longe da igreja, olham para a igreja e não vê nada de atraente na igreja. Ei, presta atenção aqui. É a igreja que será arrebatada para a glória. Nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. A igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo, onde, se dermos lugar a Ele, certamente Ele vai trabalhar em nossos corações, nos moldando aos padrões divinos, e nós iremos conseguir olhar para a igreja como algo santo, como algo remido, como uma igreja remida, escolhida, lavada, é a noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Infelizmente ainda nós estamos vivendo uma geração em que muitas pessoas não conseguem entender o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Elas olham para a igreja, olham para as promessas da igreja e desconsideram, não valorizam. Porque se valorizasse, elas se empenhariam. Elas estariam, todo mundo estaria na igreja. Se valorizassem, nesta hora, os estádios de futebol não estariam cheios no momento do culto. As baladas não estariam cheias no momento do culto. As novelas da Rede Globo não teriam audiência no momento nobre do culto. Mas as novelas só têm audiência, os campos de futebol só têm audiência, as baladas só têm audiência, porque muitos não conseguem visualizar a mensagem da cruz, porque muitos não conseguem visualizar a mensagem da cruz. O seguidor de Cristo, ele precisa permitir que Cristo guie a sua vida por completo. Olhe para mim aqui, o Senhor me quer por completo, corpo, alma e espírito. O Senhor te quer por completo, corpo, alma e espírito. Não adianta dar metade de você para Deus, porque o Senhor irá desconsiderar isso. Presta atenção. Isso será desconsiderado. O seguidor de Cristo, ele precisa estar envolvido com Cristo e precisa caminhar na direção que o seu mestre lhe direcionar. Infelizmente, muitos se perderam pelo caminho, muitos se perdem pelo caminho e ficam desorientados e não conseguem encontrar o caminho de volta para a casa do Pai. Glória a Deus. O Senhor preparou uma palavra importante para o seu coração nesta noite. Bendito seja o Eterno para sempre. Observe que as variações no ministério do mestre ficam patentes. Ora, ele estava nas sinagogas, ora, eles estavam nas aldeias, nos vilarejos, ora, eles estavam nas cidades enfrentando grandes obstáculos. Ora, o mestre eram variações no contexto do seu ministério, e o meu ministério e o seu não será diferente. Presta atenção. As variações, elas virão sobre as nossas vidas para nos ensinar. Nós encontramos o mestre nas sinagogas, o lugar onde mais ele encontrava oposição. No lugar onde as pessoas que estavam ali nas sinagogas, eles se diziam mestres, eles se diziam religiosos, eles se diziam que guardavam os mandamentos, e era o lugar onde mais o mestre era
confrontado. Ele não gostava de ir à sinagoga, certamente que não, porque ninguém gosta de ir num lugar que não é bem recebido. Então eu entendo que o mestre não gostava de ir à sinagoga, mas ele não se recuava em ir às sinagogas, porque aquelas pessoas arrogantes também precisavam ouvir a mensagem do evangelho. Glória a Deus. Então ele não se recusava em ir às sinagogas. Ele sabia que ele ia enfrentar lá muitas oposições, as piores delas, mas ele ia às sinagogas. Bendito seja o nome santo do Senhor para sempre. Porque é interessante que o mestre olha para cada um de nós. Ele observa no interior de cada um de nós. E ele tem um plano na sua vida. Ele tem um plano na minha vida. Ele tem um plano na vida de cada um de vocês. Quantos estão comigo aí? Diga amém. O mestre responde ao primeiro candidato a ser seu seguidor, que ele deveria avaliar o custo de ser seu seguidor antes de tomar a decisão de segui-lo. É isso que na maioria das vezes não fazemos. Olha aqui para mim. O mestre diz assim, olha, o camarada olha para o mestre e diz assim, Senhor, eu te seguirei. Ele diz assim, olha, as raposas têm covis. As aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Avalie primeiro, antes de você tomar a decisão de me seguir. Porque se você tomar a decisão de me seguir, olhe para mim, é um caminho sem volta. É isso que o mestre está dizendo para aquele homem. Será um caminho sem volta. A decisão de servir a Cristo. Porque se você começar a seguir a Cristo e parar pelo meio do caminho, Satanás virá com ímpeto sobre a sua vida. O texto de Mateus capítulo 12, a partir do versículo 42, o texto fala, o Senhor trazendo essa lucidez: se porventura um espírito maligno saindo do homem ou de uma mulher, porque ele se converteu, e ele sai daquela pessoa, mas ele anda por lugares áridos, procurando descanso, porque o descanso era dentro daquela pessoa, e depois ele volta um certo tempo, e volta e achando aquela pessoa vazia, sem a presença do Espírito Santo nela, diz o texto bíblico, que então o espírito maligno volta a habitar naquela pessoa, mas ele vem e traz consigo mais 7 espíritos malignos, e o texto finaliza dizendo: aí os atos desta pessoa serão piores do que os primeiros. Então Yeshua diz assim: olha, avalie primeiro, antes de tomar a decisão de ser meu seguidor, porque se você tomar a decisão, será um caminho sem volta. Você não pode, porque o Senhor não tem prazer naquele que lança a mão no arado e olha para trás. Aí você começa a avaliar por que ele diz isso. Lança a mão no arado e olha para trás. O contexto está falando daquele arado onde um homem segura e o animal puxa. E o homem vai guiando, segurando. Se ele olhar para trás, perde o rumo do arado. Então o Senhor diz assim: olha, aquele que toma a mão no arado não pode olhar para trás. Está no contexto enfatizando para nós entendermos que o caminho com Cristo é sem volta. Você dá tchau para sempre para este mundo de misérias. Você dá tchau para sempre para aquelas amizades que só te conduziam à porta do inferno. Você dá tchau para sempre para as coisas que desagradavam a Deus, para você viver como um seguidor de Cristo, caminhar e fazer a vontade de Deus. Aleluia. Então aquele homem se mostra tão disposto, e quando o mestre olha para ele, diz assim: avalie primeiro, para depois tomar a decisão. Porque o Senhor não se agrada daquele que põe a mão no arado e solta. E muitas pessoas, Fábio, coloca a mão no arado e solta, coloca novamente e solta. E muitos deles conseguem achar graça diante do Eterno de ter a segunda, a terceira, a quarta, a quinta chance.
Nós encontramos na Bíblia Sagrada pessoas que não tiveram a segunda chance. Não tiveram. O mestre deu apenas uma chance. E quem sabe, talvez é você que me ouve, né? Você só tem uma chance. E está pensando, cogitando em largar a mão do arado. E o Senhor está te despertando nesta noite. Quer ser meu seguidor? Não largue a mão do arado. Avalie antes de tomar a decisão. Porque depois que você toma uma decisão diante do Eterno, o Eterno faz uma aliança contigo. E você precisa fazer uma aliança com Ele. E assumir uma responsabilidade diante dEle. O mestre responde ao primeiro candidato. A principal questão é que os seus seguidores não deveriam estar apegados com as coisas deste mundo, que transmite uma segurança, entre aspas, física e emocional. Você percebeu que as coisas que nós vemos, enxergamos pelos nossos olhos, elas produzem ou produzirão uma falsa segurança, porque você está vendo. Como você está vendo, então é concreto, então é verdadeiro. Mas o que o mestre diz, nós temos reservado para a igreja um céu de glória para toda a eternidade. Como que eu posso aceitar isso? Como que eu posso receber isso se eu não consigo enxergar? Ei, ou você trabalha para que a sua fé chegue a esse patamar, ou você vai parar no meio do caminho e vai ter uma grande decepção no fim da tua caminhada. Todos os dias estão descendo à sepultura milhares e milhares de pessoas que pararam no meio do caminho. E infelizmente um dia eles se decidiram a ser seguidores de Cristo, mas pararam pelo meio do caminho. E as questões para parar no meio do caminho são diversas. Preste atenção no que diz o texto. O seguidor deve ser voluntário. Versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um homem: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Observe essa disponibilidade voluntária deste homem. O texto diz que ele foi até o mestre e disse: Senhor, eu te seguirei aonde quer que tu fores. Glória a Deus. É interessante, queridos, porque nós estamos vivendo uma dimensão em que as pessoas, elas não estão mais receptivas à mensagem da cruz, à mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, ela nos confronta de corpo, alma e espírito. A mensagem do Evangelho nos confronta da cabeça aos pés. Não sobra nada. O tempo todo a mensagem do Evangelho nos confrontará. Encontrar pessoas como este homem aqui. Ele vai até Cristo e diz: eu quero te seguir, e para onde tu fores eu irei. É essa disponibilidade que o Senhor está procurando. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra para os abençoar, para os honrar. Glória a Deus. Sabe que Deus olha para os nossos corações nesta noite, observando a disponibilidade que há em nossos corações. Então, se houver uma disponibilidade no seu coração em ser um seguidor de Cristo ou não, isso está patente diante do Senhor. Glórias ao nome bendito de Jesus. Observe que o candidato se disponibiliza e se mostra disposto a seguir. O posicionamento de cada seguidor deve ser, diga comigo, voluntário. Diga, repita, voluntário. Mais uma vez, voluntário. Isso, fale forte. Voluntário. Todos os dias você precisa acordar e dizer para você: é voluntário, viu? O serviço a Deus é voluntário. Voluntário. Quando
serviço a Deus é voluntário, eu reconheço isso. É porque eu sei, eu imagino, eu me esforço para imaginar quanto valeu o preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário por mim. Por isso eu sou voluntário. Qual foi o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Que as Sagradas Escrituras diz que ele agonizava no Monte das Oliveiras, a ponto do seu suor de agonia se tornar em gotas de sangue. O fardo dos nossos pecados sobre os seus ombros o pressionava, a ponto dele agonizar e dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Olhe para mim aqui. Mas o Pai Celestial não poupou nem mesmo o seu único filho a viver as agonias desse mundo terreno. É resposta para você que está passando por dificuldade e olha para as circunstâncias e diz: Deus, cadê o Senhor? Aonde que o Senhor está? Eu quero levar a você ao cenário do Monte das Oliveiras. Eu quero te convidar a caminhar comigo até o Monte das Oliveiras, naquela madrugada em que o mestre se colocou de joelho e começou a orar, e não cessava de orar. Os seus discípulos ficavam com sono e dormia, e ele orava, e o suor foi se tornando em grandes gotas de sangue, e alguém escutou, porque escreveu, senão não teria escrito. Alguém escutou ele dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele não falou apenas uma vez, porque alguém escreveu, porque alguém escutou porque escreveu porque escutou, ele agonizando e dizendo: passa de mim esse cálice. A caminhada com Cristo, seguidor de Cristo, passarão por dificuldades na vida terrena. Mas olhe para mim aqui. O mestre sabia que aquele momento de agonia no Getsemane, nada iria comparar com a autoridade, com a glória que iria ser manifesta. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Às vezes é necessário passarmos por dificuldades. É por isso que o mestre diz assim: olha, calcule o preço, mas quando você tomar a decisão, não recue. Não seja covarde, não volte atrás, não recue, porque o Senhor não se agrada de covardes. O texto de Apocalipse, o livro de Risaion, Revelações: não entrarão no meu reino os covardes, os homicidas, os incrédulos, os idólatras, os afeminados, não entrarão no meu reino. E é interessante que a lista de Risaion, de Apocalipse ou de Revelações, está lá nos covardes. E o mestre diz assim: olha, o meu seguidor vai assumir a posição de seguidor, mas antes você pode fazer a sua avaliação. Não é proibido, faça a sua avaliação. Tem pessoas que demoram 10 anos, 20 anos, 5 anos avaliando, olhando e avaliando, observando Jesus e olhando: será que vai valer a pena ser seguidor desse homem? Será que este homem vai completar a minha vida? Será? Muitos estão avaliando, estão tardando, e acorda pela manhã, pela grande misericórdia e graça do Eterno, acordam pela manhã e visualizam mais um dia, mais uma oportunidade, o grito da oportunidade para conosco, quando nós acordamos pela manhã. E muitos ainda não decidiram servir a Cristo, ainda estão na dúvida, ainda estão dormindo e acordando em dúvida. E o mestre está dizendo: olha, faça a avaliação, mas se decida rápido. Sabe por que nós precisamos se decidir rápido? A cada segundo alguém morre no planeta. A cada minuto ou segundo, milhares de pessoas morrem. E quando você morre, cessou o trabalho, cessou a oportunidade.
E para a tristeza de muitos, demoraram tanto de se decidir, que não deu tempo de decidir. Lembra daqueles 3 ladrões? O mestre foi crucificado entre 2 ladrões. 2 ladrões. Ele olha para um que tinha a mesma oportunidade que o outro e diz assim: mestre, um dos ladrões disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o outro, que certamente ouviu o mestre pregar por muitas vezes, porque o texto diz que Yeshua caminhava nas aldeias, nos vilarejos, nas sinagogas, nas cidades, nos caminhos. Ele vivia pregando a mensagem, anunciando a mensagem. Certamente que aqueles ladrões, aqueles malfeitores, ouviram a mensagem. E eu começo a conjecturar para você entender. Aqueles ladrões imaginando, e um deles, isso aí é papo furado, isso aí é conversa. E um deles quebrantado dizendo: rapaz, é diferente este homem. A mensagem dele é diferente. E quando ele é pregado no madeiro, às vésperas dos segundos antes de morrer, ele tem a oportunidade de a porta celestial se abrir e receber na glória. Enquanto que o outro, ei, olhe para mim, você que é o outro negou a Jesus até o último minuto da sua vida. Glória a Deus. Parece que eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo na segunda-feira. Fomos marcar uma consulta para minha sogra na PUC. Presta atenção aqui. E eu estava no carro aguardando ela, e de repente vem um rapaz, começa a conversar comigo: olha, ali tem uma vaga ali, você não quer colocar o seu carro lá? Falei: tá, vou ficar de olho daqui. E ele: não, pode ir, a vaga está lá. Ele ficou olhando para mim e disse assim: rapaz, eu passei 20 dias internado nesse hospital aí. Falei: é? O que aconteceu contigo? Ele falou: do nada, eu comecei a passar mal, e fui no médico lá na minha cidade, era uma cidade vizinha, esqueci o nome. E o médico me recebeu no hospital, e depois ele fez algumas avaliações e me deu alta. E ele falou: como que o senhor vai me dar alta se eu estou mal? Não, você está em alta, você pode ir para outro hospital, porque aqui não tem recursos para você. E não falou nada para ele. E ele foi para outro hospital, e depois para outro hospital, e foi recebendo alta. E ele foi parar lá na PUC. E quando ele parou lá na PUC, ele conversando com o médico, falou: doutor, por que eles me deram alta, sendo que eu estava passando mal? O médico olhou para ele e falou: eu vou acabar te dando alta também, rapaz. Mas como assim? Porque seu coração está apenas com 14%. Você não aguenta cirurgia, você não aguenta absolutamente nada. Qualquer coisa que a gente tentar fazer em você, você vai morrer na mesa de cirurgia. Então, se o teu coração não resistir, não mudar o quadro de hoje para amanhã, eu vou te dar alta também, para você morrer em casa. Porque os outros estavam te dando alta para você morrer em casa. É isso, doutor, eles estavam me mandando para casa para me morrer em casa. Ele: é isso mesmo, eu vou ter que também te dar alta se seu coração não reagir. E ele falou para mim: rapaz, eu vivi angústias naquela noite. E daquele dia para a noite, no outro dia, meu coração estava em 38% funcionando. E eu falei para ele assim: tu lê a Bíblia? Não. Eu creio em Deus. Tu é crente? Eu creio em Deus. Pois leia a Bíblia, porque foi um milagre que aconteceu na tua vida. Tua vida está na mão de Deus, cara. E para de ficar fugindo.
E tem muitas pessoas que não querem, ficam oscilando e não se decidem em ser um seguidor de Cristo, porque acham que o mundo é melhor. Ei, quando a trombeta tocar, a minha roupa ficaria aqui, e o microfone cairia, e você iria escutar o barulho. Estarei na glória com meu Senhor. Quantos têm essa esperança comigo? Levanta a sua mão e dê glória. Aleluia, bendito seja o Eterno para sempre. Nós vivemos e almejamos nessa esperança. Somos seguidores de Cristo, e eu tenho honra no peito de ser um seguidor de Cristo. Não há nada neste mundo que atraia os meus olhos. O seguidor de Cristo, não há nada neste mundo que atraia o olho daquele ou daquela que tem um compromisso, tem um vínculo de seguidor de Cristo, porque nós temos uma promessa do Pai. Iremos morar nas mansões celestiais. É muito mais glorioso do que este mundo perverso, do que este mundo vil. As mansões celestiais aguardam a igreja, ruas de ouro e de cristal. De uma maneira simbólica, o Senhor se expressa nas escrituras sagradas para nos fazer entender: as promessas do Eterno são maiores do que este mundo. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. Mas os obstáculos, eles irão surgir na esfera social e na esfera espiritual. Ei, na esfera espiritual a nossa luta é maior, mas na maioria das vezes nós não enxergamos. Ei, olha para mim aqui. E porque nós não enxergamos, algumas pessoas são insensíveis a isso, porque não enxerga. E tem gente que ainda fala: para com isso, rapaz, você já viu Deus alguma vez? Eu não posso vê-lo, mas eu consigo senti-lo. Eu consigo senti-lo pela fé. Ele está aqui. Eu posso sentir a sua presença gloriosa. Eu posso alegrar o meu coração, porque a sua presença, Ele nos prometeu, dizendo: olha, eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Observe que essa palavra tem um ponto final: a consumação dos séculos. O Senhor está dizendo que haverá um dia, haverá um ponto final. Dona Maria, que mora logo ali, o ponto final dela foi hoje pela manhã na UTI da Unicamp. E talvez o meu e o seu que me ouve, pode ser hoje, quando você deitar para dormir, não vai conseguir acordar neste mundo físico. Abrirá os olhos na eternidade e vai lembrar da voz desse pregador, te convidando a ser um seguidor de Cristo. Vale muito mais a pena ser um seguidor de Cristo. As batalhas, os obstáculos na esfera social. Observe o que diz o texto em Marcos 13:13. E sereis odiados por todo o mundo, ou por todos, por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Olha que versículo, dá vontade de pregar outra mensagem. E sereis odiados por todos, por causa do amor ao meu nome. Pelo amor ao meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O Senhor promete salvação. Não há galardão maior, não há recompensa maior.
A maior recompensa não é um salário de 10, 15, 20, 30, 100 mil reais por mês. A maior recompensa é o nome escrito no livro da vida. O Senhor disse para os seus seguidores: olha, alegrai-vos, não porque os demônios se sujeitam pelo meu nome através da vossa boca, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aí é onde todo demônio se rende, aí é onde todo inferno perde, aí é onde está a morte, a tua vitória, aonde está o inferno, o teu agrilhão, porque estaremos nas mansões celestiais em Cristo Jesus. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Levanta a sua mão e dê um glória. Desprenda o seu coração deste mundo. Cristo está te chamando para ser um seguidor. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu vou passar para o último ponto aqui. O seguidor deve anunciar o reino de Deus. O seguidor deve o quê? O que é que o seguidor deve fazer? Anunciar o reino de Deus. Olha para mim. Quantas vezes você falou de Jesus esse ano? O ano já está acabando, santo. E quantas oportunidades você teve? Quantas vezes você conversou com pessoas e não deu testemunho de um seguidor de Cristo? Os céus contemplam você. Ou você acha que os céus só contemplam a mim? Eu sei que eu estou rodeado por uma tão grande nuvem de testemunha para me apontar. Mas maior é o Senhor que está no seu trono de glória. E tem promessa para o seu povo. O seguidor de Cristo tem que anunciar o reino de Deus. Como pastor, eu não sou pregador. A sua vida é uma mensagem para o mundo. A sua vida é uma mensagem para o seu vizinho. A sua vida é uma mensagem para o seu cliente. A sua vida é uma mensagem para o mundo. E o Senhor diz assim no versículo 7, no versículo 60. Mas Yeshua lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Eu vou terminar. Olha aqui para mim. Esse homem fez algo que a maioria das pessoas hoje fazem. Eu vou provar para você. Esse homem que se mostrou querer ser um seguidor, fez o que a maioria das pessoas fazem. Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu vem e anuncia a mensagem. Queridos, olhe para mim. Se o pai daquele homem tivesse de fato morrido, ele estaria no ritual cerimonial do sepultamento do seu pai. Ele não estaria ali conversando com o mestre. Ele estava mentindo e arrumando uma desculpa para não assumir naquele momento do convite ser um seguidor de Cristo. É o que a maioria faz. O sepultamento na cultura judaica pode durar 7 dias, 1 mês, 1 ano de cerimonial, de luto. Como que aquele camarada olha para Yeshua e diz: deixa eu ir enterrar meu pai? Ele estava mentindo. Ele arrumou uma desculpa para não assumir diante do povo, diante da multidão, ser um seguidor de Cristo. Alguma coisa fez com que Jesus olha para ele
E ele se faz receptivo e depois ele dá uma desculpa. Não é assim que muitos fazem? Tem muitos até que aceitam Jesus de fachada, mas o cara não tem perfil de um seguidor de Cristo. O cara não tem um compromisso como seguidor de Cristo. O camarada é um promíscuo, um mentiroso, um ímpio, mas ele se diz ser um seguidor de Cristo. Esse homem mentiu, matando o seu pai. Não tem pessoas que matam a mãe, matam a avó, matam a sogra. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Mata a sogra, mata a avó, mata o irmão, mata o parente, para poder não decidir. O Senhor está falando com você nesta noite. O meu seguidor anuncia o Evangelho. Aqueles que me seguem anunciam o Evangelho. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. O capítulo 14 de Lucas, versículo 26 e 27, eu vou ler, para me encerrar. O texto diz assim. Como é confrontador esse texto. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a mãe, e a mulher, e aos filhos, e a irmãos, e a irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É tema para a próxima mensagem de domingo que vem. O Senhor diz assim: se alguém não aborrecer o mundo, provando que é meu seguidor, que é meu discípulo, qualquer que não aborrecer a si mesmo, ele diz o texto, a si mesmo. Quando é que eu aborreço a mim mesmo, irmão? Olhe para mim, por favor. Quando é que eu aborreço a mim mesmo? É quando eu vivo a vontade de Deus. É quando eu me disponibilizo, como diz Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé daquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Bendito seja o Senhor. Quando eu faço isso, eu aborreço a mim mesmo. Quando eu consagro, quando eu oro, quando eu jejuo, eu estou aborrecendo a minha própria carne. E é isso que o mestre está dizendo: se você não aborrecer a sua própria carne, a você mesmo, não será meu discípulo, não será meu seguidor. Eu quero dar uma injeção de ânimo para você nesta noite. Porque existe de fato uma exigência na qualidade de ser um discípulo de Cristo. E a mensagem do Evangelho, ela tem poder para viver mortos, fazer viver mortos, aleluia, para se tornarem cidadãos eleitos dos céus. Quantos creem nisso? Quantos creem nessa palavra? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Aqui todos são crentes, eu acredito que